Olá, meu nome é André Andriolo. Hoje mais uma reunião decifrando o Antigo Testamento com a visão espírita. Vamos continuar com os Salmos, é a quarta reunião sobre Salmos. Vamos tentar falar sobre Salmo 41, 57, 62 e 72. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. É a nossa 31ª reunião. Como eu sempre falo, nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita e a gente não quer brigar com ninguém. Tá? Por favor. Os nossos objetivos são falar do Salmo 45, que fala sobre a noiva, o Salmo 57, que fala no meio dos leões, o Salmo 62, que fala de esperança, e o Salmo 72, que fala do reino prometido, e é um dos dois salmos atribuídos a Salomão. As fontes de pesquisa estão meio repetidas, mas eu estou usando esse livro aqui, os Salmos, do Luiz Alonso Chocão, que é o tradutor da Bíblia do Peregrino. Eu também uso a introdução, os Salmos e as notas de rodapé como referência. A Bíblia de Jerusalém, que é a principal para mim. E hoje estou usando também o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já viu que o livro de Salmos é dividido em 5. E hoje a gente vai falar dessa parte do livro 2, aí, entre o 42 e o 72. E, segundo ali o Schockel, né, ele fala que esse livro ele é dividido também em algumas partes, né, que os primeiros salmos ali, eles fazem uma introdução, depois eles fazem uma convocação, depois eles falam dos inimigos do rei, depois ele fala dos diálogos entre reis, falam das aflições do ungido, e depois, lá no final, o último salmo seria o triunfo do ungido. O ungido é o Messias, né? Antes de a gente falar do salmo, a gente estava discutindo no outro dia lá no Allan Kardec sobre providência divina e tal, coisas que a gente já falou aqui, né, outro dia, e sobre a eficácia da prece. Certa vez, durante a reunião, alguém falou eu falei, né, Deus sabe tudo o que está acontecendo, o pensamento de Deus está imerso lá no fundo do Código Universal. Aí alguém perguntou, então para que a gente precisa rezar? Se Deus sabe tudo que a gente está pensando. Esse mesmo raciocínio, Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no item 6, ele fala a eficácia da prece. Ele fala assim, ele pergunta, há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que Deus, conhecendo todas as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Olha só. A mesma dúvida da pessoa lá no estudo, né? Quer dizer, não é uma dúvida à toa, né? Aí, Kardec vai desenvolvendo o estudo e ele fala que a gente pode pedir, a gente tem que pedir, porque Deus, às vezes, deixa a brecha para a gente pedir. Inclusive, faz parte da nossa tarefa pedir. Implorar, pedir, louvar, faz parte do nosso trabalho. Né? Adoração. E aí, o Kardec fala lá na frente assim, Deus considerar o homem se ele lhe pedir com confiança o que Deus considerar o homem se ele lhe pedir com confiança. Deixa eu tirar o som da Maria Luísa aqui. Desculpa. Bom, voltando aqui. O que ele diz? O que Deus considerar o homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, paciência e resignação. Também ele concederá
os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando dessa forma o mérito da ação. Então, assim, a gente pode rezar e pedir pela solução. Né? E os espíritos bons, os espíritos podem nos inspirar a solução. E a gente pode até achar que a solução é nossa. Isso não vai tirar o nosso mérito, mas porque a gente está pedindo. Então, faz parte pedir. É o tal do pedir e obtereis. Então, os salmos, né, e os cânticos, são todos eles, como se diz, cântico não, o Eclesiastes, os provérbios, tudo isso é maneira da gente pedir. Né? O Salmo 45, ele é um salmo, o nome dele lá, que está na Bíblia de Jerusalém, é Epitalâmio Real. Eu já traduzi esse epitalâmio, é casamento. Epitalâmio significa casamento. Vamos lá. O texto, então, fala assim: meu coração transborda num belo poema, e eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens, a graça que escorre dos teus lábios, porque Deus te abençoa para sempre. Então ele começa esse salmo fazendo louvando, né? Louvando Deus primeiro, né? Aí ele continua assim, e falando do rei. A gente lembra que o rei, né? O rei é sempre, não é sempre, mas o rei a gente pode referenciar a Jesus. Aí ele fala ali, ao ungido, né? O rei é ungido, é o Messias. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai e cavalga pela causa da verdade, da pobreza e da justiça. Tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas, os povos submetem-te a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Jesus não fala lá em Mateus, né? Acho que eu até separei aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha aí. O que essa espada está trazendo dele aí? A verdade, né? Ele está trazendo a causa da verdade, da pobreza e da justiça. E a verdade, né, de Jesus, ela é como se fosse uma flecha aguda, certeira. E todos os inimigos de Jesus ficam desarmados. Porque começam a brigar com ele, mas contra os argumentos dele não tem jeito. Aí perdem a coragem. A mensagem de Jesus é uma mensagem contundente. Que foi isso que ele quis dizer lá, quando diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele vim trazer a espada da mensagem contundente, de que ia quebrar ali, né, aquele lugar comum que os israelitas tinham naquele, como consenso naquela época, né? Paulinho, já discutimos bastante sobre isso, né, Paulinho? Já falamos muito sobre isso nos nossos estudos lá, né? Sem dúvida. O que é, Paulinho? Qual é a interpretação da espada? É lutar contra o quê? A espada é lutar contra o que a gente... no caso... meu Deus do céu. Desculpa. No caso aí, é que nós colocamos em divergência com muitas coisas que eram pregado para nós, né? E aí entra uma pessoa e começa a nos explicar da melhor maneira possível, no caso a doutrina, como que realmente é.
Então, ela aí ela é espada, porque ela começa a colocar a gente contra outras pessoas que pensam de maneiras diferentes, né? Isso aí. É isso aí, porque a gente e a gente age também de maneira diferente, né, Paulo? A gente começa a agir de uma maneira que, pô, esse cara é um bobalhão, né? É, É um bobalhão. E aí cria uma divisão, né? Que lá na frente Jesus ainda fala, vai colocar filho contra pai, né? é isso aí. É isso aí. Isso aqui já está falando aqui nos Salmos. Coisa interessante. Obrigado, Paulinho. E aí ele continua: o teu trono é de Deus, o trono da realeza, né? Da realeza de Jesus. Teu trono é de Deus para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é o cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Olha só. Amas a justiça e odeias a impiedade. Tem falado a beça da lei de justiça, amor e caridade, né? Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus rivais. Mirra e aloés perfumam as tuas vestes. Então, o cetro, né? O cetro do reino, o que é o cetro, né? É o símbolo do reino. É retidão, justiça e com piedade, porque odeia a impiedade. Olha, justiça com piedade. Então, o trono, a realeza de Jesus está baseada na justiça com piedade. E eis que Deus te ungiu com óleo da alegria. Alegria também não é uma coisa triste, não é sisuda. Olha só que coisa interessante, né? Está falando de um casamento. Está falando de um casamento. Está falando da preparação de um casamento. Então, Jesus ia vir, né, trazer para a gente justiça, piedade, alegria, retidão. É sobre isso que está falando esse salmo. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita uma dama, ornada com ouro de Ofir. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Que o rei se apaixone pela tua beleza. Prostra-se à tua frente, pois que ele é o teu Senhor. O que ele está falando aí, né? A noiva aí é o povo de Israel. A noiva é o povo de Israel. E ele está pedindo para o povo de Israel esquecer os modos antigos, que pode se interpretar como os modos dos pagãos, antes de se tornar monoteísta, ou, na vinda de Jesus, se esquecer dos modos intransigentes dos hebreus, que não aceitavam ainda a lei de amor e de caridade. Justiça, amor e caridade. Então ele está falando assim: e ouve, filha, vem, inclina teu ouvido, esquece da vida antiga. Se pensa na reforma íntima, né? Está na hora de você andar para frente, né? Está na hora de modificar. A filha de Tiro alegrará teu rosto com seus presentes, e os povos mais ricos com muitas joias cravejadas de ouro, vestidas com brocados. A filha do rei é levada para dentro, até o rei com um séquito de virgens. Introduzem as companheiras a ela destinadas e com júbilo e alegria elas entram no palácio do rei. Esses bordados de ouro e prata, né, esse brocado é bordado de ouro e prata. Imagina só, é um casamento, né? Quando a família, quando a filha, né, o Israel, aprender
tudo que precisa aprender é como se ele estivesse com o seu véu com bordados de ouro e prata, que aquisições que vão purificar o espírito. Então, o espírito vai sendo purificado, é como se ele estivesse adquirindo luz, ouro e prata. E aí sim ele vai ser levado para dentro até o rei, junto com o séquito de virgens, com os outros espíritos puros, com espíritos que não pecam mais, com espíritos que não erram mais. E aí eles vão entrar no palácio do rei. Está falando da evolução do espírito. E aí, ele está falando aí, em lugar de teus pais virão teus filhos, e os farás príncipes sobre toda a terra. Vou comemorar teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Está falando da reencarnação que vai sempre trazendo novos espíritos, vamos falar assim, novos pretendentes a espíritos puros, que vão, todos eles vão se purificando, todo mundo vai entrando na ideia do casamento, da purificação, de conseguir um véu brocado de ouro e prata. Tudo bem? Viajei muito? Faz sentido para vocês? Vamos lá. O Salmo 57. Esse salmo eu vou ler inteiro, tá? Para vocês. Piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois eu me abrigo em ti. Eu me abrigo à sombra de tuas asas, até que a desgraça tenha passado. Eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que faz tudo por mim. Que do céu ele manda salvar-me, confundindo os que me atormentam. Que Deus envie seu amor e verdade. Eu me deito em meio a leões, que devoram os filhos de Adão. Seus dentes são lanças e flechas. Sua língua é espada afiada. Ó Deus, eleva-te acima do céu. Tua glória domine sobre a terra inteira. Armaram uma rede aos meus passos. Eu fiquei encurvado. Cravaram um buraco na minha frente. E foram eles que nele caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Eu quero cantar e tocar. Desperta, glória minha. Desperta, cítara e harpa. Vou despertar a aurora. Quero louvar-te entre os povos, Senhor. Tocar para ti em meio às nações. Pois teu amor é grande até o céu. A tua verdade chega até as nuvens. Ó Deus, eleva-te acima do céu. Sobre a terra inteira domine a tua glória. Esse é um salmo de louvor, né? É um salmo de louvor. Bem interessante, né? E ele tem dois pedaços aí. A primeira parte vai até até o versículo 7, em que ele fala assim, tem de piedade de mim. Ele começa a falar do sofrimento dele, e depois do 8 até o 12, ele fala de Deus, que Deus ajudou a ele louva mesmo a Deus. Dizem esse salmo está atribuído a Davi quando ele fugia de Saul. Ele estava preso na caverna, então ele estava ali fugindo, então ele pedia piedade e louvava a Deus. Mas eu achei um negócio aqui interessante, um outro salmo muito parecido, que eu quero ler para vocês. Que esse aqui, que se prestar bastante atenção nesse aqui. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido.
És a minha força. Não me abandones, ó meu Deus. Sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora. Faze brotar a fonte da água viva, onde eu possa matar a minha sede. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores, senão para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome. Me fazes sofrer, porque és o Senhor e eu, o seu servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Bonito, né? De onde é que vocês acham que esse salmo é? Salmo é esse? Que salmo é esse? Eu perguntei primeiro, mãe. Eu não sei. Mas é um salmo, né? É, eu acho que é. Bem-aventurados os aflitos. Para a grande surpresa de todos, é uma das preces que está lá na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Da resignação. 33, prece de submissão e resignação. É o mesmo assunto que Davi fala no 57. Interessante. É a mesma prece. É a mesma prece. Esse texto está copiado, copiei e colei aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Parece o Salmo. Parece, não é, né? Você começou a ler, eu pensei, a oração, a prece da resignação. Na hora, assim, me veio, é uma prece que eu faço muito. Você você usa ela. Impressionante. Igualzinho, assim. Na hora eu vi. Então, né, a gente voltando ali, né? É um salmo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Quando eu disse lá nos primeiros estudos, né, quando eu disse, né, que as obras de Kardec, né, pelo menos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vão fazer parte da Bíblia do futuro. Não tenha dúvida. Né? Olha aí. A ti dirigi meu olhar ao Eterno e me senti fortalecido. Isso não é Davi falando? É. És a minha força, não me abandones, ó meu Deus. Sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Davi, né, tinha muitas fraquezas, né, na carne. Ardente sede me devora. Faze brotar a fonte da água viva, para que eu possa matar a minha sede. Aqui está fazendo uma referência, né, à água da vida, lá da mulher samaritana, no poço, lá quando Jesus está na Samaria, encontra com ela, que ele pede a ela para dar água, né? E fala da água da vida. Essa aí é a referência aí. E aí ele fala que a minha boca só se abra para te entoar louvores, e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Quer dizer, o espírita sabe, né, que a gente não deveria ficar reclamando. E entoar louvores. O espírita deve entoar louvor. Eu acho que a gente faz muito poucas preces de louvor, eu acho. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Ó Eterno, tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome.
Se me fazes sofrer, é porque és o Senhor e eu o servo infiel. Se me fazes sofrer, porque és o E eu, Senhor servo infiel. e eu o servo fiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és amém. Legal, né, gente? Interessante, né? Interessante mesmo. Bom, o próximo salmo que eu separei, alguém tem algum comentário? A Ivana não está aqui, ninguém fala nada. Só minha mãe está falando. Cadê a Maria Luísa que não está falando nada? Tá mudo, Maria Luísa. Ah, Tá tô, mudo. eu tô atenta, tô atenta. Você vai falando algumas coisas e eu vou escrevendo, para depois eu estudar junto. Se eu falar besteira, você me corrige, hein, gente? Não, aproveito tudo aqui. Ó, eu coloquei algumas partes do Salmo 45, do 57, vou em frente, vou indo. Então tá bom. O Salmo 62 foi aquele que a gente fez, que eu coloquei do rapaz cantando, né? Uhum. O Salmo 62, ele fala de esperança. Só de Deus vem a esperança. E aí ele começa assim. Só em Deus a minha alma repousa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza. Não tropeço. Esse pedaço aí é interessante, que esses dois primeiros versículos, eu devia ter separado eles aqui na primeira transparência. Se ele tivesse dizendo assim, se eu seguir, ao invés disso, dito assim, se eu seguir as leis divinas, eu não vou tropeçar. Você imagina, assim, troca esses dois versículos, assim, olha, oh meu Deus, se eu seguir todas as leis divinas, eu tenho certeza que eu não vou tropeçar na minha caminhada espiritual. Mais ou menos isso, né? Aí ele continua assim, até quando vos lançareis sobre um homem, todos juntos, para derrubá-lo, como se fosse parede inclinada de um muro prestes a ruir? Aí, se a gente olhar também esses dois versículos separados, imagina a gente hoje em dia falando, né, das pessoas que são canceladas. Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas serem execradas por alguma coisa que elas fazem? A gente julga e a gente cancela essa pessoa por qualquer erro que ela faça. Eu não estou fazendo juízo de valor do que causou aquela pessoa ser cancelada, né? Mas ser crucificada. Mas a gente crucifica as pessoas. Né? A gente pode, às vezes, receber, como é que se diz? Dar uma vacilada, cometer um erro. Imagina eu aqui, né? Palestrante espírita, né? Estou fazendo aqui um curso, e aí eu vou lá, dou uma vacilada, alguém me pega fazendo alguma coisa errada, em algum momento, e aí isso viraliza e me cancela, acaba comigo. Né? Um errinho só que eu fiz. Então, até quando vos lançarei sobre um homem todos juntos para derrubá-lo? É isso que a gente faz, né? Fala, Maria Luísa. Até no meio espírita, né, que é triste de a gente saber isso, né? Mas quando você comete uma gafe, né, um erro qualquer, parece que aquilo fica marcado. As pessoas, sabe, colocam uma tarja ali que você errou, que você isso, você aquilo. E quando a pessoa te olha, você sente a condenação no olhar. Então você se sente mal com aquilo, porque, na verdade, quem não erra, né? Todos nós erramos em algum sentido. Então, É verdade. triste que até no meio espírita você tem essa falha, né, das pessoas. Parece que não fala, mas te condena com o olhar, sabe? Ou às vezes até fala, lembra aquele dia que você fez isso, aquilo? Ah, tá vendo? Ó, isso, assim, assim.
Quer dizer, E fala por trás, né? quando Fala não por fala trás. por trás, é mesmo, é verdade. Ninguém esquece os erros, mas também ninguém louva as coisas certas. Né? Dona Isaura, é isso aí. As qualidades, muitas vezes, a pessoa não aponta, mas os erros é fácil. Sabe por quê? Porque as pessoas têm o mesmo erro que a gente. Eu falei isso esses dias para uma pessoa que me falou umas coisas que me falou lá no fundo do coração. E eu agradeci, eu digo, olha, muito obrigada por você ter falado que eu sou isso, 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 porque é uma forma que eu vou me corrigir. Agora, lembre-se de um detalhe: você tem a mesma falha. Você é a mesma pessoa que você me julga, porque você tem a mesma coisa, você também é assim, 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 assim. Então, todo mundo julga porque conhece o mesmo erro, porque tem o mesmo erro. Ninguém julga aquilo que não conhece. Se julgou, se fala porque conhece o erro, porque sabe que aquilo ali, ela também tem a mesma falha. É isso. Fala, Elisa. A gente vê no outro, a gente reconhece no outro aquilo que a gente tem, né? Porque senão você nem reconheceria. Você ficaria espantado, né? Não, puxa, é mesmo, não é? A gente está apontando, porque a gente já sabe que a gente pode até não saber, mas a gente reconhece no outro. Quem se atrai é semelhante, né? Mas é isso mesmo. Você sabia que a Ivana não está aqui, ela podia me ajudar nisso, mas isso foi muito difícil para mim descobrir, porque a gente só nota, a gente só é capaz de reconhecer o que a gente conhece. Foi o que você falou, né, Elisa? A gente só é capaz de reconhecer o que a gente conhece. Então, quando eu reconheço uma falha no outro, é porque eu tenho alguma afinidade com isso aí. Provavelmente eu tenho a mesma falha. Exatamente. Então, e o texto do Salmo fala ali, ó, só penso em fazê-lo perder de sua dignidade. Tem prazer na mentira. Com a mentira na boca, eles bendizem, mas por dentro, maldizem. Isso aí. Né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes. Então, assim, esse salmo, né? Ele fala, só em Deus, ó minha alma, repousa. Dele vem a minha esperança. Porque na humanidade é difícil, né? Dá uma desesperança, né? Mas a gente tem que aprender com os erros, os nossos erros, né? Ele fala, só ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, não tropeço. Esse tema, né, como uma poesia, ele está repetindo, é como se fosse... Acabou a luz, acabou de voltar. Mas não caiu, não. Aqui caiu. Em Deus está Em Deus está minha salvação e minha glória. Em Deus está o meu forte rochedo. Em Deus está meu abrigo. Confiai nele, ó povo, em qualquer tempo. Derramai vosso coração em sua presença, pois ele é um abrigo para nós. Eu estava falando que isso é tipo um refrão, né? Ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, não tropeço. Ele repete esse pedaço aí no Salmo, né? Somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira os filhos do homem. Se subissem na balança juntos, seriam menos que um sopro. Aí ele está brincando, né, com o sopro de Deus, né? Porque Deus sopra a vida para Adão, né? Sopra a vida de Adão. E aí ele fala que os seres humanos, se subissem na balança juntos, seriam muito menos do que um sopro de Deus. Que todos os seres humanos não conseguem fazer com nada, nem menos que nem um soprinho de Deus. Porque a gente não consegue criar a vida. Deus consegue criar a vida. Não confieis na opressão, nem vos iludais com o roubo. Quando vossa riqueza prospera, não ponhais nela vosso coração. Deus falou uma vez e 2 vezes eu ouvi isto. A Deus pertence a força, e a ti, Senhor, pertence o amor. E isto, quanto a ti, pagas o homem, segundo as suas obras. Olha só. A cada um segundo as suas obras. Já estava lá no Antigo Testamento. Isso
Isso não é do Novo Testamento. Quando Jesus fala isso, é citando Salmos. Cada um segundo as suas obras. Então, assim, isso é o Salmo 62. Alguém tem algum... Querem falar mais alguma coisa? Quero. Fala. Aqui está falando isto. Eu ouvi isto. A Deus pertence a força e a ti, Senhor, pertence o amor. Deus e Senhor ou Deus e o Senhor? Não, é porque ele está falando... Quando ele fala Deus, ele está falando de Deus, né? O Senhor, ele tá como é que se diz? E a ti, Senhor, pertence ao amor. Ele está falando de novo de Deus. Deus, a Deus pertence a força, e a ti, Senhor, pertence também o amor. Faltou dizer também o amor. Tá? Ok. É a mesma Diferente da mesma coisa. mesma pessoa. Não é pessoa, né? Mesmo personagem, vamos falar assim. Fala, Maria. Por isso que eu fico chateada quando as pessoas, quando a gente comenta que está estudando o Antigo Testamento, diz, isso é coisa do passado, a gente não tem mais que se apegar nisso. Olha aí a resposta. Ó, o homem segundo suas obras, não está lá no Evangelho? Não é um segmento? Né? Quer dizer, as pessoas falam daquilo que ainda não tem conhecimento. Porque se existe hoje, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e tudo mais que a gente tem, vem daí, gente, né? Vem do Antigo Testamento, que é maravilhoso. Eu fico encantada com esses salmos. Às vezes eu paro, fico lendo, meu Deus, que coisa bonita. Existem uns livrinhos assim, não sei se dá para vocês verem, tem esse livrinho aqui, que a minha mãe tem um parecido. Sim. Isso aqui é só de salmos, ó. Eu também tenho. Minha mãe tem um parecido, mas o dela tem mais coisa. O meu é só salmos. Novo Testamento e Salmos. Isso aqui é só salmos. 365 dias de salmos. Tem vários livrinhos que as pessoas usam como oração diária. Tipo um minuto de sabedoria. Né? Então, assim... Você adquire onde, André, esse livrinho? Isso aqui é na Editora Foz. Tá. O meu é tão antigo que eu nem sei. Esse aqui também é antigo, mas é Paulus, né? Paulus é Editora Voz. Mas, assim, eles têm vários, né? Tem vários. A gente pode... Então, assim, é uma maneira de você, como vou falar, se conectar com uma oração, né? É óbvio que Jesus fala aqui, quando a gente estuda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse mesmo texto que eu li aqui sobre a prece, eficácia da prece, no iniciozinho do capítulo, no Pedi Obtereis, ele tem uma parábolazinha assim. 2 homens sobem ao templo para rezar, para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Esse é o texto da Bíblia, tá? O fariseu, mantendo-se em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Aí Jesus fala: declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, o publicano. O outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Né? Então, assim, a oração, ela não é para ser uma coisa lida de maneira só ler, né? Ler o texto ali. A qualidade da prece. Aqui o Kardec está falando da qualidade da prece. A qualidade da prece não é o texto.
né? Não é o texto. Você viu o publicano e falou, gente, olha, meu Deus, tem de piedade de mim que eu sou pecador. Pronto, acabou. Mas falou com tanto coração que foi mais que suficiente do outro que fez um discurso, né? Às vezes, uma vez eu vi o Haroldo Dutra falando sobre isso, sobre a prece, o Haroldo Dutra falando assim, às vezes eu ouço algumas preces espíritas, parece que o espírita está fazendo a prece e está dando aula de estudo sistematizado, né? Então começa a prece assim, Senhor, espíritos de luz que estão aqui nos assistindo, que estão todos aqui sentadinhos do nosso lado, né? Que estão aqui trocando energias no campo mental, através do fluido cósmico universal, tocando meu perispírito, não sei o quê, e começa a dar aula de espiritismo na prece. Não é nada disso. Isso não é prece, né? Prece é a gente pedir com sinceridade a ajuda dos espíritos amigos, né? Quando a gente está passando por um perrengue, né? Igual o publicano ali, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. É por aí. Né? A gente precisa, como é que se diz? Sair desse negócio de que a prece tem que ser um negócio muito elaborado. Até eu vejo no estudo sistematizado, né? Ou até aqui mesmo, né? Quem vai fazer a prece? Todo mundo com vergonha, porque todo mundo quer fazer uma prece daquele tipo que eu falei. Quer fazer uma prece super elaborada. Não precisa, é falar o que está vindo no coração, mas fica com vergonha, né? Tem vergonha. O que eles vão falar, né? Aí fica olhando aquela. E também, né, nós que estamos ouvindo a prece, a gente não pode fazer igual o outro, lá, a cultura do cancelamento, né? Da do outro salmo, né? Cancelar a pessoa, tá vendo? Olha a prece que fulano faz, que vergonha. Não podemos fazer isso, mas nós precisamos nos liberar desse negócio de que prece é uma coisa complicada, né? No final do capítulo Pedi e Obtereis, tem um parágrafo que fala sobre a harmonia da prece, que mais ou menos fala que você sai daquele confuso e vai mergulhando na prece, né? E é bem esse Deus da esperança, né? Quando você está muito confusão e aí você para, né? Ele entra ali, mergulha na prece e aí fala ali uma coisa que eu acho assim, eu gosto muito porque eu me sinto assim, sabe? Quando você está muito confusa e faz a prece, que fala que você estuda até as liras, né, dos serafins e sai daquele ruído da confusão. É no final desse capítulo que você está usando hoje, pedir e obtereis. Eu já tenho até marcado esse pedaço, Clarice. Pelas sendas da prece. É bem legal. Eu já tenho marcado aqui a felicidade da prece, que a prece proporciona, né? É uma mensagem de Santo Agostinho. É interessante. Mas você sabe que na palestra de sábado, quando a gente estava falando sobre a música, né? Sobre a influência da música no plano espiritual, o Leon Denis ele publicou uns artigos no início do século XX, e nesses artigos ele conta lá que os guias espirituais contaram para ele que de vez em quando se reúnem os espíritos superiores, vamos falar assim, os bons espíritos se reúnem, que vem do alto uma luz divina, e essa luz se transforma em música, em harmonia. E a harmonia que vem de baixo se transforma em luz. Então, a música e a luz se interligam, né? Formando aí essas harmonias maravilhosas. E a gente consegue isso quando a gente transmite o sentimento, que a música transmite sentimento, né? Então, quando você ouve uma música sublime, a música te traz, te eleva o pensamento, mas não é o pensamento que te eleva o sentimento. Então, quando o coral canta lá Moradas do Sol, né, que é a música que vai dando, que vai aumentando, aquilo vai fazendo com que a gente que está ouvindo aquilo ali
vai dando um negócio no coração que aquilo faz com que os nossos pensamentos sejam impulsionados pelo nosso sentimento, vão mais alto, que vai com mais força. E a mesma coisa com a prece. A prece ela precisa estar impulsionada pelo sentimento. Por isso que a música ajuda, porque a música ajuda a levar a gente para o sentimento. Quando ele fala aqui, quando Jesus fala da prece do publicano, né, ele fala, gente, meu Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. Ele falou aquilo com tanto, batendo no coração, batendo no peito, né? Falou aquilo com tanto sentimento que né, chega lá em cima. O Chico Xavier não falava que a prece de uma mãe que perdeu um filho arromba as portas do céu? É essa expressão que ele usa. Por quê? Vai cheio de sentimento. Então, a prece é isso. Né? O salmo é isso. Esses salmos... André, aqui, põe a música aí, Moradas do Sol. Que música, gente. Põe aí qualquer dia, que é maravilhosa. Depois eu boto. Bom, o Salmo 72, que foi o último salmo que eu separei, vamos ver se vai dar tempo a gente chegar, já são 9 horas aqui, mas vamos lá. Ele fala do rei prometido. Ele fala do ungido. Lembra que a gente falou daqui que esse livro é dividido em pedacinhos? Esse aí é o final. Ele fala da vinda do Messias, né? Ó Deus, concede ao rei teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei. Que ele governe teu povo com justiça, teus pobres conforme o direito. Montanhas e colinas, trazei a paz ao povo. Com justiça, ele julgue os pobres do povo, salve os filhos do indigente e esmague seus opressores. Aqui é o Salomão falando dele como rei, né? Pedindo para que a proteção de Deus para que ele seja sábio na condução do seu reinado. E é interessante que ele bota lá esmague os opressores, né? E aí, o que é interessante, né? Ele está falando aqui, ele está falando dele, mas quando ele concede ao rei o teu julgamento, a tua justiça. E Salomão era conhecido pela sua sabedoria, né? Na hora de julgar. Então, Salomão está falando dele. Que ele dure sob o sol e a lua, por geração de gerações. Que desça como chuva sobre a erva roçada, como chuvisco que irriga a terra. Que em seus dias floresça a justiça e muita paz até o fim das luas. Que ele domine de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Bom, agora já mudou, porque Salomão não pode estar achando que ele vai durar mais do que o sol que a lua. Né? Que ele vai dominar, que ele vai ficar... os seus dias floresça de justiça e muita paz até o fim das luas. Então ele já está falando aí de outro rei. Já está misturando aí. Né? Os ensinamentos de Jesus que vão durar mais do que o sol e a lua. A gente não pode ter dúvida. Vocês têm dúvida? É assim, Jesus, o Cristo, né, é o governador da Terra. Outras terras, outros mundos, que tem outros Cristos, certo? Será que o evangelho de lá é diferente do evangelho daqui? O assunto, o texto, pode ser diferente, mas o que ensina é diferente do que ensina aqui? Não é a lei de Deus, não é uma coisa só? Fala, Maria Luísa. Eu acredito que as ideias principais da justiça, da sabedoria, tudo isso tem que ser a mesma coisa, porque vem de Deus. Então, não pode ter diferença. Né? Exatamente. Então, a justiça de Deus, as leis divinas, duram mais do que o sol e a lua, porque são leis divinas, são leis eternas. Já estavam aqui antes da gente e vão continuar depois da gente. Né? Vão durar desde o rio até os confins da terra.
até o fim das luas. Né? Diante dele, a fera se curvará, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas vão lhe trazer tributo. Os reis de Sabá e Sebá lhe pagarão tributo. Todos os reis lhe prostrarão diante dele. As nações todas o servirão, pois ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Então, Salomão não está falando dele, está falando de outro rei aí. E tem compaixão do fraco e do indigente, e salva a vida dos indigentes. Ele os redime da astúcia e da violência. O sangue deles é valioso aos seus olhos. Que ele viva e lhe seja dado o ouro de Sabá. Que orem por ele continuamente, que o bendigam todo dia. Que seja abundância de trigo pelo campo, e tremulem sobre o topo das montanhas, como o Líbano com suas flores e frutos, uma árvore, né? Como a erva da terra. Que o seu nome permaneça para sempre, que a sua fama dure sob o sol. Nele sejam abençoadas todas as raças da terra, e todas as nações o proclamem feliz. E aí termina com aquela frase que esse é o último salmo do livro, né? Bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, pois só ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com sua glória. Amém. Amém. Então, esse salmo Salomão começa falando dele, vai modificando e termina falando da vinda do Messias, e fala do Messias, fala de Jesus. Né? Então, esse aí é o fim, é o fim do segundo livro. Eu separei mais um salmo de Allan Kardec, que é do mesmo capítulo, o item 31, também é prece de submissão e resignação, que Kardec coloca também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez seja esse que a Clarice tenha ouvido mais. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua, assim, para o meu adiantamento. Que assim seja.